Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Milagres de Jesus. Jesus acalma a tempestade. Boa noite! Enfim, quinta-feira, o dia marcado para o nosso encontro semanal. Sejam todos bem-vindos a mais uma Quinta com Péricles Ramos, onde estudamos e aprendemos um pouquinho mais do amor de Deus para conosco. Quero dar boas-vindas para o nosso convidado estreante da noite, que é o pastor Daniel Tamari. Tudo bem, pastor? Tudo bem, meu amigo Péricles, prazer estar contigo, também com todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu fico muito feliz pelo convite, tamo junto. Toda vez que eu apresento um amigo aqui, pastor Ronaldo de Oliveira, eu falo assim, esse foi um colega meu da turma, esse foi meu amigo contemporâneo, né? Mas dessa vez não foi o caso, né? Bem que eu gostaria de ser, né? Estaria bem novinho aí, cheio de disposição. É isso aí. Pelo jeito da sua roupa, eu estou vendo que está bastante frio aí em São Paulo, né, não? Tá fazendo um frio... Bom, eu ia dizer um frio gostoso, mas eu não gosto do frio, Péricles, então tá fazendo frio aqui em São Paulo. De manhã, Tá 6, certo. 7 graus, bem de manhãzinha assim, tá bem frio Uau. mesmo. Agora deve estar fazendo uns 13, mas de manhã é complicado. É bem complicado, né? Eu sei como é que é isso. Eu estudei no antigo IAE, né? Que agora é o UNASP São Paulo, e às vezes eu saía do café da manhã em direção ao prédio, eu não vi o prédio, a poucos passos de distância, aquela névoa, né? E a chuvinha famosa, a garoa famosa de São Paulo, e não consegui ver o prédio. Mas, pastor, o senhor é de São Paulo mesmo? Eu sou daqui de São Paulo, sou de São Paulo. Certo. Formou-se em teologia pelo UNASP? Pelo UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Ah, que ótimo, muito bom. E para as pessoas que não sabem o que é o UNASP, pastor, o que o senhor diria do UNASP? O UNASP é uma universidade, né? É a nossa universidade, a Universidade Adventista de São Paulo, por isso fala a UNASP. Nós temos 3 campos, 4 contando o EAD, né? Que é o campus virtual. Temos o Campus São Paulo, fica na região do Capão Redondo, zona sul da capital paulista, fica na própria capital. Campus Hortolândia, que fica no interior, e o Campus Engenheiro Coelho, pertinho de Campinas ali. Então, são 3 campos, 4 com EAD, né? Que é o campo digital. Certo. Mas o UNASP seria isso, vários cursos são oferecidos e tudo mais. Entendi. Agora, lá tem o regime externo e o regime interno, é isso? Isso, nós temos os 2 regimes, tanto internato quanto externato. E aí fica a critério de cada pessoa. Mas quando fala assim internato, dá uma conotação assim meio pesada, as pessoas ficam preocupadas, pensa logo em reformatório, alguma coisa assim nesse sentido, né? Como é que é a vida no internato? Você teve essa experiência?
Tive, na verdade, assim, não tem nada que ver com esse pensamento, né, que geralmente a gente tem quando a gente ouve, como o senhor bem falou. Mas não, internato, na verdade, é uma experiência gratificante. Eu fui interno por 4 anos, se bobear, foi a melhor experiência da minha vida, fiz muitos amigos. A gente mora lá dentro do internato, né? A gente não somente estuda no colégio em si, na universidade, mas a gente também mora na própria universidade, né? Então a gente come lá todos os dias, a gente dorme lá todos os dias, a gente pratica esporte, a gente faz amigos, a gente louva a Deus, já que a gente está dentro de um sistema bastante espiritual, como um todo. E, enfim, é uma experiência magnífica, é muito bom mesmo. Eu, na minha época, dizia o seguinte: se eu pudesse, eu seria aluno profissional, só para não sair do colégio, viu? Porque às vezes chegava as férias, aquela ansiedade, férias, eu chegava em casa, passava uma semana, ai, que saudade do colégio, voltar para o colégio, para atividades do dia a dia aí no colégio. Pois é muito bom mesmo, eu gosto bastante também, gosto bastante. E para os jovens assim, que pensam em estudar, fazer teologia, qual conselho que você daria para eles? Bom, eu diria, converse com Deus, ore, se você realmente sentir o desejo no seu coração e o chamado, vá em frente, meu amigo, com toda certeza Deus será contigo e você será uma grande bênção nas mãos do Senhor. Já é, mas será ainda mais com a bênção do Senhor. Obviamente que tem as suas dificuldades, como em todos os contextos, mas se Deus é conosco, a gente consegue vencer e tudo dá certo no final. É verdade. O senhor sabe o endereço do site da faculdade, da universidade? Bom, eu imagino que seja www.unasp.edu.org.br. Eu imagino que seja isso. Ali as pessoas poderão conhecer um pouco mais do colégio, né? Poderão conhecer bem mais. E também do que é oferecido pela universidade, né? Sim. Pastor, o senhor já se inscreveu no nosso canal? Eu vou me inscrever agora, terminando aqui. Exatamente. Então, para você que está aqui assistindo conosco, né? Se não é inscrito no canal, tá? Não se esqueça de fazer a inscrição, assim como o pastor. Faça a sua inscrição, viu? Faça a sua inscrição, participe do chat, interaja com as pessoas ali, deixe seus comentários, porque é muito importante. Você fazendo isso, o canal cresce, tá certo? E esta mensagem poderá ser expandida para mais pessoas. Muito bem, pastor. Eu agora vou ficar quietinho aqui, né? Calar minha boca e ficar assistindo a sua palestra. Mas antes, vamos fazer uma oração. Pai nosso que está nos céus, nós te somos agradecidos por todas as tuas bênçãos, pelo teu amor, pelos teus cuidados, e suplicamos neste momento o teu Santo Espírito, para que ele possa preparar o nosso coração para a mensagem, ao mesmo tempo que ele possa inspirar o pastor, para que a mensagem possa vir dos altos céus, para encher nosso coração de alegria, esperança e gozo. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu falei, agora com o senhor, meu amigo, eu vou ficar aqui quietinho, só assistindo juntamente com nossos telespectadores. Então, tá bom. Mais uma vez, então, obrigado, Péricles, pelo convite, que Deus continue abençoando sua vida, o seu ministério também, e todas as pessoas que fazem parte deste ministério aqui, o qual nós estamos participando neste momento. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos lá, então? Quero começar te fazendo uma pergunta, tá? Uma pergunta bem pessoal para você, e responda para si mesmo, ok? Você tem medo de algo, ou de alguém, ou de alguma situação? Medo, especificamente medo. Bom, as pessoas, elas têm medo de muitas coisas, né? Por exemplo, a minha mãe, ela tem medo de barata, mas tem muito medo de barata. É um medo absurdo, assim. Se ela vê uma barata, ela se descontrola toda, literalmente. Conheço amigos, por exemplo, que têm medo de grilo, por incrível que pareça, medo de grilo, ou medo de cachorro, alguns outros medo de gato, outros medo de avião. Eu, particularmente, não gosto muito de avião. Eu até ando, mas ando muito ressabiado, aquela coisa toda. A gente entra no avião, quando começa a dar aqueles tremeliques lá em cima, a gente já fica todo arrepiado. Uau, medo de avião. Mas, enfim, medo. Você já sentiu medo ou sente medo de algo ou de alguém, ou de alguma situação, como já dito? Bom, a mensagem de hoje vai abordar um pouquinho acerca deste assunto, acerca do medo. E fica tranquilo, não há nada de errado em se ter medo, mas a questão é, o que a gente vai fazer com este medo? É isso que a gente vai ver hoje através de uma história, um dos milagres de Jesus,
É uma história muito interessante, muito linda e que tem tantas lições a nos ensinar. Vamos lá, então? Vamos tirar algumas lições desta história. Não serão tantas, mas serão algumas lições pertinentes e de significância para a nossa vida. Vamos lá? João capítulo 6, nós leremos do verso 15 até o verso 21. João capítulo 6, do verso 15 ao verso 21, e eu já vou lendo para nós ganharmos tempo. Diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entretanto, entrando no barco, melhor dizendo, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e Jesus ainda não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, o temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam, ou seja, ao seu destino. A gente precisa primeiramente entender o contexto da situação aqui. Vamos lá, então. Este relato é um relato curioso porque ele se dá logo após um dos maiores milagres de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação. Eu não sei se você sabe, mas o único milagre presente nos 4 evangelhos, ou seja, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 biografias de Jesus, e nestes 4 evangelhos nós temos um único milagre que aparece em todos eles. Este milagre é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Fala sério. Isso empolgou todas as pessoas que estavam vendo. Não somente empolgou, mas marcou. E marcou tanto que ele se dá nos 4 evangelhos que nós temos de Jesus na Bíblia. Jesus alimentou mais de 20.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ok? É mais ou menos esse o contexto do relato que nós acabamos de ler. Logo após a multiplicação dos pães e peixes, ali próximo ao mar da Galileia, que na verdade não era bem um mar, mas sim um lago. Contudo, de tão grande que era, eles costumavam chamar de Mar da Galileia. Mas era um grande lago. Na parte menor, talvez, uns 6 quilômetros de diâmetro, na parte mais larga, uns 11 quilômetros. Era um lago até bem considerável, né? Enfim, eles chamavam de mar. Mas a questão é que, neste meio tempo em que Jesus havia feito o milagre, o Senhor Jesus desce do monte, e quando ele desce, as pessoas olham para Jesus e querem coroá-lo rei. Que legal, né? Jesus vai ser coroado rei. O que você acha? Sim ou não? A verdade, não. Isso não era legal. Porque Jesus não veio para ser rei. Jesus ele veio para morrer no nosso lugar, para nos salvar. E Jesus sabia muito bem disso. Jesus sabia que ao invés de uma coroa de ouro, o que lhe esperava era uma coroa de espinhos. Jesus sabia que ao invés de um trono, o que lhe esperava era uma cruz. Ele sabia muito bem disso. Portanto, Jesus não iria ser rei e não queria ser rei. Pelo menos não de acordo com o rei que as pessoas estavam pensando que ele seria, no caso. Mas as pessoas queriam tornar Jesus rei. E fala sério, por que não? Afinal de contas, Jesus ele fazia milagres. Jesus ele pode fazer pão surgir do nada, pão, peixe, alimento. Imagina, ele seria uma bênção de um rei. Um rei que nos dá tudo e a gente não precisa mais trabalhar, a gente não precisa mais se preocupar com os humanos, a gente não precisa mais disso nem daquilo. Jesus resolve tudo. Obviamente que as pessoas queriam tornar Jesus rei. Mas por quê? Porque elas pensavam nelas mesmas. E esse é um ponto. Fala sério. O ser humano sempre foi egoísta. Não é de hoje não, viu, gente? Na verdade, em todos os tempos, meu querido, o ser humano foi egoísta. O ser humano sempre foi egoísta. E o povo estava pensando nele mesmo e não em Jesus. E é por isso que eles queriam tornar Jesus rei, porque eles queriam comer de graça, sem poder trabalhar. Essa é que é a grande verdade. Mas a questão é, beleza, Jesus então estava sendo quase aclamado pelo povo como rei, mas Jesus não quer ser rei. Então ele desce do monte, chama os seus discípulos, os 12 no caso, e diz o seguinte para eles: meus amigos, eu vou, na verdade, para o outro lado agora, lá para Cafarnaum, mas eu vou a pé, pela areia mesmo, e vocês irão de barco. E agora imagina um Pedro, né, o nosso amigo Pedro, Pedrão, todo espalhafatoso, falante, enérgico, chamando Jesus e falando assim: não, senhor, que isso? O senhor vai dentro do barco com a gente? Claro que vai dentro do barco, que vai a pé, o senhor tá doido? Não, entra no barco, vamos todos juntos. Aí Jesus fala: não, Pedrão, fica tranquilo, pode ficar em paz, vocês podem ir de barco, eu vou encontrar vocês lá em Cafarnaum. Pedro dá uma insistida, eu imagino, apenas usando a imaginação, obviamente, e Jesus fala: não, Pedro,
pode ficar tranquilo, vai em paz, fica bem sossegado, entra no barco com os discípulos, os nossos amigos, e podem ir até Cafarnaum, que eu encontro vocês lá. Enfim, a viagem começou. Jesus indo a pé pela areia e os discípulos indo pelo mar, atravessando o mar da Galileia, que, como eu disse para vocês, na realidade era um grande lago. Esse é o contexto de toda a história que nós acabamos de ler. Enfim, os discípulos começam a navegar. Imagina até uma troca de ideias entre eles. Quem sabe? Apenas imaginação, não há nada de errado nisso. Imagino Pedro, como eu disse, o mais espalhafatoso sempre, talvez chamando João, o discípulo amado, dizendo: João, meu amigo, você viu o que Jesus fez? Jesus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para mais de 20.000 pessoas. Uau, ele realmente é o Messias, não tem como não ser. Nós estamos seguindo um mestre certo. Imagina o Mateus também dizendo mesmo, e logo depois a gente sabe que Mateus compôs um evangelho de Jesus, colocou essa história lá no meio também, Mateus comentando que realmente Jesus, ele é absurdo, ele faz coisas que fogem da caixinha, ele é de fato um Messias. Eu imagino também Tiago comentando, eu imagino, enfim, todos os discípulos comentando, como eu citei alguns aqui, mas enfim, todos eles comentando acerca daquilo que Jesus havia feito no meio do caminho, no meio da viagem. Mas, infelizmente, uma grande tempestade surgiu no mar da Galileia. Como eu disse para vocês, na verdade era um lago. Talvez você pense, tempestade em lago? Não faz sentido nenhum. Aparentemente não faz mesmo. Mas, gente, por incrível que pareça, naquela região ocorrem, sim, tempestades no mar da Galileia, que, na verdade, é um mar. Por que ocorre? Há uma mistura de ventos quentes com ventos frios naquela região que fazem, sim, com que essas tempestades surjam, por mais estranho que possa parecer. E, olha, ondas de até 3 metros ocorrem nessas tempestades no mar da Galileia até os dias de hoje. Ondas de até 3 metros. Se você parar para pensar um pouquinho comigo, naquela época as embarcações eram pequenas. Logo, uma onda de 3 metros poderia fazer um grande estrago no pequeno barco deles, né? Na pequena embarcação onde eles estivessem. Sim, ocorriam tempestades. E olha, se você notar comigo, a maioria dos discípulos estava acostumada a andar de barco. Eles eram pescadores, mas eles estavam com medo. Ou seja, a tempestade não era pequena, não. O negócio estava ficando feio. Ondas começam a vir de todos os lados, invadir o barco. Eles com medo, imagino Pedro dizendo: João, puxa a vela. João dizendo: Pedro, me ajuda aqui, aquela coisa toda. E eles começam a gritar, espantados, porque eles acham que o barco vai virar, que eles vão morrer. A coisa está ficando feia, tempestade terrível. E aqui a gente já tem uma lição para a nossa vida. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Você não acha que Jesus amava os discípulos? Eu acho que Jesus amava eles. Na verdade, eu não acho, não, tenho certeza. Jesus amava os seus discípulos. Eles não acabaram de ver um milagre de Jesus? Sim, né? Eles tinham presenciado um dos maiores milagres de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Eles estavam com Jesus o tempo todo. Jesus os amava, eles amavam Jesus. Mas a pergunta é, por que eles estavam enfrentando uma tempestade? Não é meio irônico? Por que eles estavam enfrentando uma tempestade, já que Jesus os amava e eles eram discípulos de Jesus? Por quê? Por quê? Sabe por quê, meu querido? A questão é a seguinte: essa história me ensina claramente que ser discípulo de Jesus, ser ou estar com Jesus, ser um cristão, como eu e você, no caso, não é garantia plena. Ouça bem, não é garantia plena de que nunca mais surgirão tempestades na nossa vida. Não é garantia plena. As tempestades surgem. A gente vive num mundo de pecado. E, infelizmente, o pecado alterou a lógica de todas as coisas. Sim, ser discípulo de Jesus ou estar com Jesus não é garantia plena de que nunca mais surgirão tempestades na nossa vida. Infelizmente, elas vão surgir, hora ou outra, porque nós vivemos um mundo de pecado. Mas aí tem gente que pensa assim: não, isso é balela, é papo. Vem para Jesus, porque se você vier para Jesus, realmente, verdadeiramente, empiricamente, sua vida nunca mais vai ter nenhum tipo de problema. Vem para Jesus e você nunca mais terá problemas financeiros. Afinal, Jesus é um banco muito lucrativo, né? Você dá R$100 para Jesus, ele te devolve 1.000. É um bom investimento, é ou não é? Esse Jesus é um bom investimento. Coloca 1.000, ele te dá 10.000. Coloca 10.000, então ele vai te dar 100.000. Quanto mais você der dinheiro para Jesus, mais ele vai te devolver dinheiro. É assim que as pessoas encaram Jesus hoje. Venha para Jesus e os seus problemas irão acabar. Venha para Jesus e sua vida será perfeita. Venha para Jesus. Mas, meu amigo, isso não é verdade de acordo com o texto bíblico. Não é verdade.
Ser discípulo de Jesus ou estar com Jesus não é garantia plena de que nunca mais surgirão tempestades nas nossas vidas. Elas vão surgir, hora ou outra, infelizmente. Nós vivemos num mundo de pecado. Nós não temos como fugir disso. Infelizmente. Infelizmente. Quer exemplos? O próprio Jesus. Jesus era o Filho de Deus. E Jesus não enfrentou problemas em seu viver enquanto ele estava aqui no mundo. Olha para Isaías, olha para Moisés, olha para Elias. Todos eles enfrentaram problemas, com toda certeza. Porque ser discípulo de Jesus ou estar com Jesus não é garantia plena, infelizmente, de que nunca mais surgirão problemas na nossa vida. Hora ou outra eles vão surgir, porque a gente vive num mundo de pecado, ok? Essa é a primeira lição, mas fica aí, tá? Não saia não, porque esta lição aparentemente nos traz desesperança, mas fica tranquilo que no final das contas a palavra de Deus sempre nos traz esperança, sempre nos traz esperança. Enfim, como a gente já viu, a tempestade estava pegando fogo lá, aquela coisa toda, onda entrando dentro do barco, vento forte, o barco estava quase virando. Imagina os discípulos agora todos desesperados, mas para piorar ainda a situação, lá na frente eles veem alguém que aparentemente estava andando sobre as águas. E essa pessoa foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, e eles começaram a ficar com mais medo ainda, talvez até pensar assim, poxa vida, meu Deus, se não bastasse morrermos através de uma tempestade, ainda vamos morrer através de um fantasma também, um espírito do mal, é isso? Bom, no texto que a gente leu não fala que eles acharam que era um fantasma, um espírito do mal. Eu concordo com você se você pensou assim, mas a gente tem que se lembrar que este relato ele não se encontra somente no Evangelho de João, ele é chamado um relato paralelo. Ou seja, ele se encontra também em outros evangelhos. Eu não me lembro aqui de cor agora em quais evangelhos essa história aparece, mas aparece em outros evangelhos também. E nos outros evangelhos, nós temos uma informação a mais, a informação de que eles acharam que era um fantasma. Eles estavam com medo da tempestade, mas para piorar, eles acharam que estavam vendo também um fantasma. A tradução, na maioria das Bíblias, dá fantasma, mas talvez a melhor tradução ainda fosse que eles acharam que era um espírito maligno. Porque haviam várias crenças naquela época e eles acreditavam, infelizmente também, que os espíritos malignos habitavam em locais da natureza, como lagos, bosques, florestas. Era a crença da época, e os discípulos também não estavam longe disso. Então, eles viram um vulto andando assim mais ou menos sobre o mar e eles pensaram, uau, é um fantasma, a coisa está feia, se não bastasse a tempestade, agora o espírito do mal também. E aí, como é que a gente resolve essa situação? Contudo, esse vulto foi ficando cada vez mais próximo, mais próximo, mais próximo, e daqui a pouco eles ouvem assim, dizendo, sou eu, não tem mais, sou eu, não tem mais. Essa resposta de Jesus ao medo dos discípulos, ela não é qualquer resposta. Jesus disse, sou eu, não tem mais. Sabe quando você chega na casa de um amigo seu, né, e você bate lá no portão ou tal, sem tocar a campainha muitas vezes, e faz aquele barulho, e a pessoa ela pergunta lá de dentro, né, quem é? Ou quem está aí? E você só responde o quê? Sou eu. A pessoa nem precisa dizer um nome. Ela fala, né, sou eu com a sua voz, e a pessoa lá de dentro já reconhece, é ou não é? Geralmente é assim, né? Mas não é isso que estava acontecendo aqui. Aqui, na verdade, estava acontecendo algo muito mais impactante, muito maior, muito maior. O que estava ocorrendo, então? É simples. Dentro do Evangelho de João, nós, por diversas vezes, podemos encontrar Jesus dizendo, sou eu, ou eu sou. Ok? Vou repetir para você. Dentro do Evangelho de João, e principalmente em João, tá? Mais especificamente em João, por diversas vezes, Jesus ele utiliza essa expressão, sou eu, ou a expressão eu sou, para explicar algo. Mas o que Jesus estava querendo dizer com isso? É simples. Volte comigo agora em Êxodo capítulo 3, bem rapidamente, tá? Rapidamente. Êxodo capítulo 3, nós temos o relato lá de Moisés se encontrando com o próprio Deus na sarça ardente. Lembra desse relato aí? Um relato magnífico, estupendo. É muito legal, tá bom? Vamos lá. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 3, eu vou fazer um link com a passagem de João capítulo 6 que nós estávamos vendo agora, e você vai entender o que Jesus quis dizer quando ele afirmou para os discípulos, sou eu, não tem mais. Vamos lá? Diz assim, ó, a partir do verso... do 3 não, do 2, vamos lá. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça no fogo,
e a sarça não se consumia. Verso 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Verso 5. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, verso 6. Olha que esse verso já é importante para a gente. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. A uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, e ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Verso 9, vamos lá, para você não se perder. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, este verso é importante, preste bastante atenção, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. Você entendeu o que Jesus quis dizer, então, lá no relato de João capítulo 6, quando ele chega para os discípulos no meio do medo deles e diz: sou eu, não temais. Como eu disse para vocês, essa expressão ela vai ocorrer o tempo todo no Evangelho de João, Jesus se apresentando como eu sou, ou com a expressão sou eu, e não é qualquer expressão. O que Jesus estava querendo dizer claramente aqui, através deste relato, é que ele era aquele mesmo Deus que aparecera na sarça ardente para Moisés, que falou com Moisés e disse o seguinte: Moisés, vai tirar o meu povo, os filhos de Israel do Egito, e eu serei contigo. E Moisés, mas quando eu chegar lá e me perguntarem quem foi que me enviou, eu vou responder o quê? E aí a Bíblia diz que Deus responde para Moisés: você dirá que o eu sou te enviou. Percebeu? Jesus estava dizendo para os discípulos, no meio daquela tempestade, o eu sou está com vocês. O eu sou. Eu estou com vocês. E vocês estão com medo dessa tempestade? Eu sei que vocês são seres humanos, mas não precisam temer no final das contas, porque o eu sou está com vocês. É o que Jesus diz para mim e para você hoje. Não é qualquer pessoa que está do nosso lado, é o eu sou, é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que multiplicou pães e peixes para mais de 20 mil pessoas, e aquele que, voltando lá para o passado, criou o mundo através da sua palavra, aquele que ressuscitou mortos e que continua ressuscitando pessoas espiritualmente através da sua palavra, e está querendo ressuscitar a minha e a tua vida neste momento também. É este que falou com os discípulos naquele dia: sou eu, não temais. Não é qualquer um que estava falando aquilo, era o Deus Todo-Poderoso. E sabe de uma coisa importante e especial? Este relato me ensina mais uma lição. Sabe qual? Nós vimos que a primeira lição é que ainda que sejamos filhos de Deus, ainda que nós estejamos com Jesus, ainda que sejamos os seus discípulos, hora ou outra, tempestades vão surgir na nossa vida. Essa é a primeira lição, mas a segunda lição que eu gostaria de tirar com você é que ainda que haja tempestades na nossa vida, a gente precisa saber que a gente não está sozinho, porque o Deus Todo-Poderoso estará do nosso lado. Não é qualquer um, é o grande eu sou. Ele estará do meu lado, do teu lado, para nos ajudar a enfrentar essa tempestade, assim como ele ajudou aos discípulos. E lembra o que Jesus disse para eles? Não temais. Meu querido, minha querida, eu não sei se você sabe disso, mas na Bíblia nós temos 366 não temas. Uau! 366. Um para cada dia do ano, incluindo o ano bissexto, que tem um dia a mais, não 365, mas 366. Eu não sei quem fez essa contagem, mas alguém fez e disse que nós temos 366 não temas.
enfrentaremos tempestades, enfrentaremos. Eu não sei se você está enfrentando uma neste exato momento. Não sei se você tem sofrido com os problemas familiares, não sei se você tem sofrido com as doenças emocionais, não sei se você tem sofrido financeiramente ou com as doenças físicas, eu não sei se você tem sofrido, mas de uma coisa eu sei, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, Ele está do teu lado neste momento. Logo, em última instância, no fundo, no fundo, no fundo, você não precisa temer. Deus é contigo. Tudo vai dar certo no final. Tudo vai dar certo. Nós somos seres humanos. Hora ou outra nós temos medo. É normal. Eu tenho medo também, tenho os meus medos. E você também talvez tenha os seus. Mas nunca se esqueça. O Senhor dos Exércitos é contigo. O grande eu sou. Jesus Cristo. E no final das contas a gente não precisa temer. Sabe de uma coisa? Eu gosto de uma frase, eu até gostaria de terminar com ela. É uma frase que eu, certa vez, li em um local, e eu gosto muito de usá-la. Ela diz o seguinte: este mundo não é um conto de fadas. É verdade, a vida não é um conto de fadas. A gente viu na mensagem de hoje. Problemas, hora ou outra, surgem. A vida não é um conto de fadas, meu querido e minha querida. Não é um conto de fadas. Mas ao mesmo tempo em que a vida não é um conto de fadas, não se esqueça. Para aqueles que confiam em Jesus, o final será de felizes para sempre. Ainda que a vida não seja um conto de fadas. Mas sim, o final será de felizes para sempre. Quando este felizes para sempre chegará? Isso eu não sei. Sei que, de acordo com a Bíblia, esse dia está bem próximo. Pode ser que seja muito breve? Pode. Pode ser que demore um pouquinho ainda de tempo? Pode ser também. Mas não se esqueça dessa frase. Um dia, o felizes para sempre virá. A vida não é um conto de fadas. Mas se você confiar em Jesus, verdadeiramente, o teu final será de felizes para sempre. Será de felizes para sempre. Porque o eu sou está conosco. E ele diz, não temas, não temas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que você possa ter um ótimo descanso neste momento. Imagino, talvez, eu não sei, na verdade, que horário você vai estar vendo isso. Talvez você esteja vendo neste momento, mas talvez, quem sabe, não no momento em que nós estamos gravando, mas bem mais para frente. Não sei. Mas a grande verdade é, não se esqueça. O eu sou é contigo. Não temas, não temas. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Posso fazer? Neste momento, então, te convido a fechar os olhos comigo e juntos vamos orar ao nosso Pai, ao nosso Deus. Vamos lá, então? Pai que estás nos céus, nós nos encontramos em Tua presença. Nós somos pecadores, Senhor. Somos falhos, somos débeis, somos muito pequenos. Mas nós sabemos que o Senhor é infinito, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E sabemos que o Senhor nos ama. E nos ama tanto a ponto de entregar o único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. Tome a nossa vida em Tuas mãos. Se estamos passando por alguma dificuldade, nos ajude a confiar no Senhor. A confiarmos de todas as nossas forças. Porque ao Teu lado, Senhor, sempre, sempre, sempre o final será de felizes para sempre. Possamos crer nisso. Abençoe este ministério também. Tem levado a Tua palavra a muitas pessoas em vários locais. Somos gratos a Ti também pela internet, que possibilita a pregação da Tua palavra, do Evangelho, de modo mais rápido e eficaz. Seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Daniel Tamari, muito obrigado por essa mensagem tão linda, maravilhosa, viu? Que Deus abençoe seu ministério, abençoe sua família. E já fica aqui um convite para que em outro momento, em outra oportunidade, possa estar conosco, tá bom? Tá bom. Obrigado, Péricles. Obrigado mesmo pelo convite. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Quero agradecer a você que esteve conosco durante esse programa, assistiu toda a explanação. E se você chegou pela metade, não tem problema. Pode voltar lá e assistir desde o começo, que você vai amar. Eu termino dizendo o seguinte: medo. Medo é uma das características do pecado, da presença do mal. Mas Deus quer que você tenha uma vida de paz, uma vida sem temor, uma vida sem temores, sem medo. Ele foi capaz de descer à terra para nos buscar, para nos salvar, nos resgatar e nos levar para um local onde não há pecado ou qualquer tipo de mal. Portanto, ali não haverá medo. E você que está aqui pela primeira vez, não fique pensando que você chegou por um acaso. Não. Foi Deus tocando no seu coração, foi a mensagem de Jesus através do Espírito Santo que trouxe até aqui.
porque ele deseja tirar do teu coração todo o medo e te dar paz. Então, não tenha medo do presente, das aflições, das doenças, do desemprego, da violência, ou medo do futuro, das inquietações que possam acontecer, porque Jesus vai te dar a paz, a esperança, o conforto, o ânimo e, o mais importante, a salvação, onde iremos morar com ele para sempre, onde não haverá mais nenhum tipo de medo, nem medo de barata, né, pastor Daniel? Nem medo de barata. Tá certo. Eu vou terminar aqui falando o seguinte, a passagem que se encontra, que eu leio sempre, viu, pastor Daniel, essa passagem. Agora, cada semana estou lendo numa versão, e hoje a versão é da Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: os discípulos de Jesus o viram fazer muitos outros milagres, além dos que são mencionados neste livro. Mas estes milagres estão registrados para que vocês creiam que ele é o Messias, o Filho de Deus, e crendo nele tenham a vida eterna. São João 20, versos 30 e 31. E concluindo, dizendo o seguinte: eu penso que se todos os outros acontecimentos da vida de Jesus também fossem escritos, os livros não poderiam caber no mundo inteiro. João 21, 25. Que Deus abençoe, uma boa noite de paz, de descanso, sem medos, confiantes em Jesus Cristo. E nos encontramos na próxima semana, na próxima quinta-feira, com Péricles Ramos. Milagres de Jesus. Jesus acalma a tempestade.